que a gente precisa saber o tom da música? Qual a importância de saber a tonalidade correta da música? Primeiro, nem sempre aquele acorde que inicia uma introdução ou até mesmo inicia a parte cantada é o tom da música. Às vezes, por causa do arranjo, a tonalidade, o acorde da tonalidade da música vai aparecer lá na frente. Então a gente acaba sendo enganado aí se você não conhecer como identificar a tonalidade. É muito importante que você saiba. Segundo, esses sites abertos que a gente tem na internet, infelizmente, nem sempre estão corretos. Diz que uma tonalidade às vezes é outra e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então é importante que você saiba identificar aí para poder confirmar o tom da música. Na minha época não tinha internet. Se eu quisesse uma música cifrada, eu tinha que ir na banca do jornal e comprar uma revista chamada Modinha, ou até mesmo um songbook, que era muito caro, mas a Modinha era mais em conta, mas era super tranquilo porque eram músicos profissionais que faziam essas modinhas. Então a gente podia ter certeza da tonalidade, dos acordes, porque estavam certos. Hoje em dia a gente não pode confiar nesses sites abertos, porque todo mundo mexe, acaba deixando acordes faltando, colocando a tonalidade errada. Então a gente precisa confiar em nós mesmos estudando, né? Então hoje eu vou ensinar vocês aqui a aprender a tonalidade correta da música. E o terceiro ponto da importância da gente saber a tonalidade, que a gente consegue solar corretamente, criar solos, saber qual a escala que a gente vai usar, porque a gente sabe qual o tom correto da música. Então é importante que você saiba a tonalidade por causa desses 3 pontos que eu falei para você agora, tá? Mas estude com calma que vai dar certo. A questão de você treinar essas 2 dicas que eu vou passar para vocês aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas antes, dê um like aqui para ajudar o canal, compartilhe essa aula com seu amigo que está precisando também identificar a tonalidade, se inscreva e ative o sininho, tá bom? A primeira dica aí é você trabalhar em cima dos acordes maiores que a música contém ou está aparecendo. Por exemplo, a música apareceu, o primeiro acorde maior que você viu foi o Dó. Pode ser o primeiro, pode ser o 4º acorde na sequência, mas você vai em cima do primeiro acorde maior primeiro. Essa dica aqui é muito legal para você confirmar a tonalidade, identificar e confirmar a tonalidade. Por exemplo, esse primeiro acorde maior que apareceu, que foi o Dó, ele precisa ter um tom depois na frente dele, um acorde menor. E um tom depois de Dó é Dó, Ré. Então, na música, provavelmente vai aparecer um Ré menor. Você caça aí, na mopa, apareceu um Ré menor. Então, provavelmente aí está quase certeiro aí de ser o Dó, o tom da música. Para a gente confirmar, vai aparecer também um outro acorde maior, que é o 4º grau dele, que é o Fá. Por exemplo, Dó, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá. Então, vai aparecer um Fá maior na música. E você vai confirmando a música aí. Por exemplo, se esse acorde aqui não fosse o tom da música, apareceu o Dó primeiro e logo depois, um tom depois, apareceu um Ré maior, esse Dó aqui, ele é o 4º grau da música, já não é mais o primeiro. Então, em cima desses acordes maiores, a gente acaba achando a tonalidade. Se for 4º grau aqui, vai aparecer um Ré maior. Se for o tom da música, vai aparecer um Ré menor. E confirmando, você também vai em cima daquele 4º grau, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, trabalhando em cima das tonalidades. Ó. Eu tenho Fá maior. Se aqui é 4º grau, um tom depois, como eu falei agora há pouco, vai aparecer um acorde maior também. Fá, Sol. Então você acaba identificando a tonalidade. Mesmo que a música comece no 4º grau, no 5º, você sabendo trabalhar com essa dica aqui, você confirma a tonalidade para saber se está certo ou não. Por exemplo, tem uma introdução da música Faz um Milagre em Mim, que é do Zaqueu, ela começa no 4º grau. Isso engana muita gente achando que é o tom da música, porque começa no Dó, a introdução da música. Opa, começou no Dó, então o tom da música é Dó. Então ele acaba pegando escalas para solar e acaba pegando escala errado, porque não é o tom da música. Por exemplo, a introdução é assim, ó.
agora não apareceu um tom da música, ó. Agora que apareceu. Depois de 4 acordes na frente que apareceu um tom da música. Porque ela fez uma introdução, ou foi feita uma introdução da música, começando no 4º grau, ó. Dó, depois ele fez um Ré, que aqui é um Ré com baixo em Dó, mas como se fosse um Ré com sétima, com essa sétima aqui, ó, no baixo. Então, Dó, ó, maior, viu o lance que eu falei lá atrás? Maior, maior, 4º grau, 5º grau, melhor dizendo, ó, 4º grau, depois ele fez, aqui é o Mi menor, que seria o 6º grau da tonalidade, e fez um arranjo assim, Ré com baixo e Fá sustenido, caiu no tom da música. Aí começa, como Zaqueu. Então a música, na introdução, ela começa no Dó, então engana muita gente, é isso. Existem vários exemplos para a gente aprender. Na segunda dica, para na frente, eu vou te ensinar a identificar a tonalidade também com o ouvido, tá? Essa primeira dica aqui, você está aprendendo a olhar para as cifras e saber a sequência e conhecer que tom está a música em cima dos acordes maiores, tá? Porque os acordes menores, eles trabalham em cima dos acordes maiores também. Tem até uma música que não é da igreja, mas é uma música interessante, que serve como exemplo aqui, que é a música espanhola do Flávio Venturini. Ele também começa no 4º grau, tanto a introdução quanto cantando. Ela começa assim, ó, Sol, ó. Depois faz Lá com baixo em Sol, que é o Lá, né? Só está invertido, então Sol, Lá. Depois Fá sustenido, menor, Si menor. Até agora não entrou no tom da música. Mi menor com sétima, e faz Lá com sétima, e faz o Sol de novo, aí entra no tom da música. Mas tanto a parte cantada quanto a introdução é feita desse jeito, ó. Tom da música. Olha só, bem lá na frente. Então, se você não conhecer, você acaba entrando numa furada aí, acaba achando que o tom da música é o Sol e o tom da música é o Ré. Então, um pedacinho do coro, ó. Te amo, espanhola, ó. Te amo, espanhola, se for chorar, te amo. Tom da música. Aí, ó. Te amo, espanhola. Olha só que interessante. Então, ele trabalha em cima do 4º grau. Então, a gente precisa tomar muito cuidado aí com essa parte de identificar a tonalidade. Por isso que é importante a gente estudar um pouquinho, porque vale a pena quando a gente estuda, a gente acaba ficando em outro patamar. Só uma observação, essa música, o tom original é Sol, tá? E ela inicia no Dó. É porque fica muito alto para eu passar o exemplo aqui, mas ela começa assim, ó, Dó, Ré maior, Si menor e vai embora. Eu já vi nos sites aí abertos aí, a galera colocando o tom da música Dó, porque começou no Dó a introdução e também a parte cantada também é Dó, mas o tom da música, nesse caso, no tom original lá é Sol, tá? Então, cuidado aí, por isso que eu falei do erro das cifras, mas quando você estuda, você acaba conseguindo identificar a tonalidade correta e até consertando uma cifra errada. É importante você estudar, tá? Falando em cifras, eu vou colocar um vídeo aqui para você estudar um pouquinho sobre cifras também, qual a importância de você não tocar dependendo das cifras, tá? Vou colocar o vídeo aqui no final do vídeo e no card também, tá bom? Agora, eu vou passar a segunda dica que é muito importante para a gente trabalhar o ouvido, tá? Para você identificar a tonalidade escutando agora, trabalhar com o ouvido relativo. É um pouquinho mais difícil, mas vale a pena você estudar, e vou passar aqui técnicas para você estudar em casa e trabalhar o ouvido relativo, e você vai conseguir fazer também, tá? Mas antes de dar um recado rapidinho para você que está precisando estudar, melhorar aí no seu instrumento, sair do básico
e está querendo dar continuidade aos estudos comigo, eu tenho alguns cursos aqui muito legais para você iniciar seu estudo no violão, aulas mais avançadas também. Para você que é iniciante, do zero, eu tenho um curso completo aqui, curso de violão completo 3.0 do iniciante, intermediário e avançado, para você realmente iniciar do zero, chegar no intermediário e chegar nas aulas mais avançadas do violão. Muito legal esse curso, tá? E eu também tenho um curso para você que já toca um pouquinho, algum tempo de violão e está querendo ingressar direto nas aulas de harmonia, tá? Muito interessante, as aulas muito didáticas para você realmente aprender aí direto as aulas de harmonia mais iniciais e as aulas mais harmonias mais avançadas também. Eu tenho um curso um pouquinho mais avançado para você que já entende harmonia, que é o curso de arranjo. Precisa saber um pouquinho de harmonia e teoria musical, mas só entender um pouquinho para você começar a fazer esse curso de arranjo, tá? Aulas extremamente didáticas também, aulas em vídeo também para você trabalhar. Todos os meus cursos são aulas em vídeo, tá? Eu tenho curso também de teoria musical, partitura para iniciante. É só escolher um dos cursos aqui, você vai estudar diretamente comigo, tá? São aulas feitas por mim, tá bom? Aulas em vídeo aí, muito legal, material didático também para você baixar depois, muito interessante, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, voltando para cá, a gente precisa entender esse processo de saber a tonalidade da música para um outro caminho também, que é de ouvir, saber identificar a tonalidade ouvindo. É um processo um pouquinho mais difícil, mas eu vou passar uma dica aqui muito legal para você entender, tá? Existe em cima desses acordes maiores, que são os graus tonais das músicas, né? Da música, melhor dizendo, que é o primeiro, o quarto grau e o quinto grau. Eles têm funções diferentes da música. Quando eles trabalham juntos na música, você consegue identificar isso no ouvido, quando está repousando, quando a música está pedindo para ir para algum lugar. Então, esses graus, eles acabam mostrando esse caminho para você. Por exemplo, se a música relaxar, por exemplo, eu estou no dó, você sentiu que relaxou a música, é o tom da música. Separadamente, você não consegue identificar. Se eu tocar o dó aqui separado, depois eu faço lá, depois eu faço mi maior, você não sabe que tom está a música. Mas quando você junta os acordes maiores, junto os menores também, mas os maiores que dão mais ênfase para você identificar a tonalidade. Por exemplo, eu estou no dó, a música fez um Fá. Você pode perceber que esse Fá aqui, ele está com um som suspenso. Ele está pedindo para você ir para algum lugar. É um som de passagem, ó. É um acorde meio tenso, que é o subdominante. Ele está pedindo para você ir para algum lugar. Quando você vai para o quinto grau, ele fica mais tenso ainda, ó. Ele, literalmente, o som dele pede para você cair em algum lugar, tipo assim, vai para algum lugar, relaxa aí, acaba a música, não fica aqui parado, ó. Aí você cai no dó e relaxa o som, que diferença, ó. Se eu pegar esse dó agora e transformá-lo em quarto grau, ele não vai relaxar mais. Olha só que interessante, o mesmo acorde, ele ora relaxa e ora não relaxa. Nesse caso aqui, quarto grau, Sol e Sol, relaxou agora o Sol que relaxou agora, porque essa composição dos três acordes fizeram com que as funções mudaram, né, dos acordes. Por isso que é importante a gente estudar bastante e entender. Por isso essa dica aqui é valiosa, a primeira dica também, mas juntando as duas dicas você consegue identificar as tonalidades, começa a treinar o seu ouvido relativo. Então, ó, primeiro grau, quarto grau, quinto grau, relaxa. Agora, primeiro grau, quarto grau agora, o dó já não está mais relaxando, ele está pedindo para você ir para um lugar de passagem, que é o subdominante. Ré, ó, bem tenso, ele pede para você terminar a música. Som, nós estamos falando de som agora, ó. Aí termina. Olha só que legal, muito interessante. Isso acontece também com os tons menores também, ó, Sol menor.
relaxou, ó. Quarto grau, tá tenso. Tá pedindo, meio tenso. De passagem, ó. Ré com sétima, mais tenso ainda. Aí relaxa. Viu a diferença? Então é interessante que você treine esse relaxamento, é saber essa parte do quarto grau, quinto grau, quando ele está meio tenso demais, o seu ouvido vai acostumando e juntando com a primeira dica que eu passei, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Essa aula está muito rica aí de harmonia, a aula rica de harmonia para você estudar e você começar a identificar a tonalidade corretamente aí, tá? Compartilha essa aula, a galera está precisando estudar essa área aí de identificar a tonalidade com seu amigo aí, tenho certeza que ele vai gostar, tá bom? Não esqueça de olhar aqui embaixo meus cursos, aproveita a promoção, dê um like também, compartilhe com todo mundo essa aula, se inscreva e ative o sininho para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do canal, tá? Um forte abraço, a gente se encontra em uma dessas aulas aqui no final ou lá nos cursos também, tá? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima aula aí, se Deus quiser.